Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei exatamente que horas você vai assistir essa aula, mas meu nome é Fernanda. Eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui com vocês hoje, de estar nesse programa aqui no CEDIM. Para mim é uma honra muito grande voltar à sala de aula no CEDIM agora na condição de professora. Entrar por esses corredores me trouxe um sentimento muito gostoso, uma saudade muito gostosa. Então é muito bom mesmo estar aqui no CEDIM. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o direito desportivo. Eu espero que eu possa contribuir um pouco, que seja ou com a formação de vocês ou com a decisão de vocês em realizar esse curso. Enfim, eu espero que seja uma conversa proveitosa que a gente vai ter nessa noite, manhã, tarde de hoje. Bom, esse slide é o slide do meu currículo, meu pequeno currículo. Eu vou passar um pouquinho mais rápido por ele, porque mais à frente na apresentação eu vou me dedicar um pouco mais a falar da minha trajetória. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido sobre essa parte. Bom, pessoal, vamos começar do começo, vamos começar direto na matéria? Vamos falar sobre direito desportivo. Vamos tentar saber o que é. Quando a gente fala de direito esportivo, o que significa direito esportivo? Vamos começar por aí, ok? É o seguinte, como eu coloquei aí no nosso material, eu trouxe para começar falando sobre o direito desportivo, eu quis trazer uma citação de um dos maiores nomes do direito desportivo, que com certeza vocês vão ouvir muito falar, de Álvaro Melo Filho. Ele dizia que nenhuma atividade humana é mais regulamentada que o esporte. E é isso, é natural que seja assim, não é verdade? É natural que o esporte seja muito regulamentado, afinal de contas, qual a graça teria se a gente fosse praticar um esporte e cada um praticasse o esporte do jeito que bem entendesse, não é verdade? Então, para que o esporte possa ser praticado por todo mundo, o mesmo esporte nas mesmas condições, a gente precisa de um monte de regrinha para que todo mundo faça a mesma coisa dentro ali daquele espaço. Então, Álvaro Melo Filho está aqui homenageado por nós. Nenhuma atividade humana é mais regulamentada que o esporte. O direito desportivo parece estar nessa relação, não é verdade? Entre a normatização necessária para que o esporte aconteça e a observância dessas normas. O direito esportivo, ele vai ter um olhar especial para o esporte de alto rendimento. É claro que nós praticamos esporte ao longo dos anos, de várias formas, de vários motivos diferentes. O esporte é uma manifestação cultural, uma manifestação por vezes até política, mas de fato, quando a gente fala de direito desportivo, o direito vai olhar com um carinho especial, vai olhar para o esporte de alto rendimento. O esporte de alto rendimento, ele vai evoluir, ele passa de ser uma mera diversão para ser, de fato, uma profissão, inclusive, como os senhores devem saber, bastante lucrativa, que pode ser bastante lucrativa, né? O direito, então, ele vai intervir na atividade do esporte, o direito vai intervir na atividade do esporte, o esporte enquanto disputa, o esporte enquanto concorrência, o esporte enquanto competição. E aí, quando a gente fala de esporte de alto rendimento, para que o esporte de alto rendimento possa existir, ele precisa de dois pilares. Ele precisa do pilar da auto-performance. Então, esporte de rendimento, alta performance e incerteza do resultado. Veja que há uma necessidade, há um interesse de ver atletas e equipes atuando em alta performance, dando um melhor de si, quebrando recordes, marcando gols lindos, maravilhosos, enfim. A atuação de alta performance, ela é atraente. Mas essa atuação de alta performance, ela precisa estar aliada justamente à incerteza de resultado. Qual seria o motivo de assistir a uma competição? Qual seria o motivo de consumir o esporte se eu já soubesse o resultado daquele esporte? Não haveria qualquer motivo. Tanto é que há um problema muito grave com a questão da manipulação de resultados, né, o chamado match fixing,
e as normas esportivas conferem uma atenção muito especial para o match fixing, para a manipulação de resultados, justamente por isso, porque ela quebra a expectativa, ela quebra a incerteza do resultado, a magia da incerteza do resultado do esporte. Por que eu vou assistir uma partida na qual eu já sei o resultado? Por que eu vou assistir uma partida que está maculada por algum tipo de algum tipo de manipulação? Eu simplesmente não vou assistir. Então, eu quero assistir a alta performance e eu quero que essa incerteza do resultado esteja de fato presente. Quando eu consigo, e para garantir que exista a incerteza do resultado, eu preciso criar algumas normas que garantam também, como está aí no nosso material, a questão da paridade de armas, o par conditio. Então, eu preciso criar um conjunto de regras de disputa, de organização das competições, que vão dizer exatamente como um atleta precisa se comportar quando está praticando aquele esporte. Como um lateral precisa ser batido no futebol, como um nadador precisa nadar de costas. Então, como aquele esporte precisa ser praticado, quais são as normas daquele esporte, não somente para saber como praticar aquele esporte, mas também para saber quem ganha e quem perde dentro daquele esporte. Então é assim que nasce uma linguagem jurídica específica do esporte. Uma linguagem que vai dizer exatamente como o esporte vai se organizar, seja para organizar a competição naquele esporte, seja para organizar como aquele esporte será praticado. Então, há normas específicas do esporte justamente para fins de organizá-lo, para que ele consiga manter a paridade de armas, portanto, manter a incerteza do resultado, os pilares de uma competição de alto rendimento. Portanto, o direito vai agir justamente aqui. O direito vai agir no esporte frente à necessidade do estabelecimento de regras esportivas que resguardem essa incerteza dos resultados por meio da paridade de armas. É aqui que o direito desportivo vai agir. É esse olhar para o esporte do alto rendimento. É aqui que nós vamos observar as normas específicas com as quais nós vamos precisar trabalhar, ainda que o foco seja, por exemplo, de um viés trabalhista, como eu dei o exemplo, como exemplo da questão do adicional noturno. Pode ser um foco tributário, pode ser um foco societário, quando a gente está falando da lei das SA recentemente aprovada. Então, há normas específicas do esporte justamente porque cria-se esse conjunto de normas para justamente garantir que a competição continue, que o esporte e a competição continue de forma a garantir a incerteza do resultado. Então, é aqui que o direito vai atuar. Na criação de uma linguagem jurídica específica do esporte, linguagem essa, inclusive, que é internacional. Obviamente que não há que se falar em normas do esporte exclusivas ou específicas de um país, de uma nação. O mesmo esporte precisa ter as mesmas normas de forma internacional. E aqui também que surge um conceito, um conceito que vocês vão trabalhar com certeza ao longo dos seus estudos no direito esportivo, que é a própria lex esportiva. São normas transnacionais que regulam o esporte, que regulam a comunidade esportiva. Assim, senhores, o direito desportivo, a despeito de ser uma disciplina relativamente nova, nós vamos falar um pouquinho de histórico, também não vou me alongar demais na questão do histórico, mas a despeito de ser uma disciplina relativamente nova, é de fato hoje uma disciplina consolidada como disciplina autônoma. Nós temos diversos estudos que se debruçaram sobre a questão do direito esportivo ser uma disciplina consolidada e autônoma, e cito aqui um deles, um dos nossos professores aqui da casa, o professor Rafael Fachada, que se debruçou bastante sobre esse tema e que nos trouxe esse conhecimento que eu trouxe aqui para vocês nesse slide. Então, ele vai dizer que há certos
como se fossem requisitos para que uma disciplina possa ser considerada como disciplina autônoma. E são esses 4 que eu coloquei no nosso material. Então, é uma disciplina que tem uma legislação específica, é o que a gente observa no direito desportivo, nós temos normas específicas do esporte, essas normas são normas de cunho estatal, por exemplo, a nossa Lei Geral do Esporte, a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, são normas voltadas ao esporte de cunho estatal. E nós temos também legislações específicas de cunho privado, são as legislações que são produzidas, são as normas que são produzidas no esporte, quando o esporte se autorregula, quando o esporte toma para si a autonomia, nós vamos voltar na autonomia, e edita normas para que se autorregulam. E essas normas precisam ser observadas, e essas normas precisam ser editadas, já que, como eu já mencionei, o esporte há certas especificidades que precisam ser reguladas por meio dessas normas. Então, nós temos legislações específicas, nós temos princípios próprios. Há princípios que são próprios do direito desportivo, como, por exemplo, o princípio do pro competitione. O pro competitione, ele vai dar ênfase, ele vai dar preferência, ele vai nos ensinar que é preciso manter é preciso observar o princípio de manter o resultado de uma competição, de preferir manter o resultado de uma competição a uma intervenção do tribunal, por exemplo. Então, frente a um conflito, frente a uma infração, na incerteza de dever ou não punir algum tipo de infração, é preciso observar, por exemplo, o princípio do pro competitione, a permanência, a estabilidade das competições. Nós temos também, por exemplo, um princípio típico do direito desportivo, que é o próprio fair play. O fair play que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar. O fair play é um princípio típico do direito desportivo. Então, nós já temos aí a legislação específica, nós temos princípios próprios e nós temos também uma estrutura especializada. Eu vou entrar com mais detalhes na questão da justiça desportiva um pouquinho mais à frente, mas fato é que o esporte, com todas as suas especificações, também necessitava de uma estrutura, de um método de resolução de conflitos que fosse especializado. É a nossa justiça desportiva. E nós temos, enfim, uma autonomia didático-científica. De fato, nós já temos uma produção científica, uma produção científica muito robusta dentro da área de direito desportivo, com as quais eu tenho certeza que vocês vão lidar bastante com elas. Então, de fato, nós conseguimos observar todos esses 4 aspectos da disciplina do direito desportivo, que pode, enfim, ser chamada de uma disciplina autônoma. Houve um caminho para que a gente chegasse, de fato, a chamar o direito desportivo de disciplina autônoma. Houve um caminho para que o esporte fosse considerado, para que lidássemos com o esporte da forma que lidamos hoje. Eu trouxe aqui um breve, mas bem breve mesmo, porque se a gente fosse ficar nesse assunto era papo que podia se estender para outras aulas, mas eu gostaria de enfatizar com vocês a questão da evolução histórica da legislação desportiva. E aqui eu estou chamando a atenção para uma das primeiras, talvez a primeira norma que de fato vai lidar com o esporte, que ela é o Decreto-Lei 3199 de 1941. Vejam o ano de edição dessa norma. Entendam o contexto histórico do nosso país quando essa norma foi editada. Então, eu estou falando de uma época em que havia um controle estatal do esporte muito forte. Havia um controle estatal do esporte muito forte. Havia um olhar do Estado para o esporte de uma forma a controlá-lo. Olhava-se para o esporte como uma das ferramentas de supremacia nacional.
era um período de guerras, então muitos dos esportes que entravam nas faculdades de educação física, por exemplo, muitos dos esportes que eram incentivados pelo Estado, eram esportes, não esportes bélicos, mas enfim, esportes como arco e flecha, por exemplo, enfim, era um olhar muito diferente do esporte do que a gente tem hoje, especialmente quando a gente fala de controle estatal. Então, por exemplo, nessa norma, nesse decreto-lei de 1941, nós temos, por exemplo, uma previsão aqui no artigo 27, de que nenhuma entidade desportiva nacional poderá, sem prévia autorização do Conselho Nacional de Desportos, participar de qualquer competição nacional. Vejam que, para uma entidade participar de uma competição internacional, eu precisava de uma autorização do Conselho Nacional de Desportos. Esse Conselho Nacional de Desportos, ele era formado, a formação dele vinha de indicação direta do presidente da República. Então, eu precisava de uma autorização de pessoas diretamente indicadas pelo presidente da República para poder competir numa competição internacional. Vejam se isso faz algum sentido nos dias de hoje, né? A nossa seleção brasileira de futebol vai competir numa Copa do Mundo e eu preciso pedir autorização de um conselho do Estado para isso? Ou a nossa multimedalista, a Roberta Andrade, ai meu Deus, eu não quero errar o nome dela, eu adoro ela, para participar de uma competição de ginástica internacional agora no Japão, precisa pedir uma autorização do governo. Hoje em dia não faz o menor sentido, mas em 1941, assim que era feito. Outro exemplo que eu trouxe dessa norma é aí no artigo 57, parágrafo único, que dizia que a declaração de existência de qualquer nova confederação será feita por decreto do presidente da República. Vejam que coisa, eu precisava de um decreto do presidente da República para ter uma nova confederação sobre um esporte. Então, as pessoas não podiam se reunir e praticar um esporte de forma organizada e organizar-se por meio de uma confederação sem antes pedir autorização, sem ter um decreto do presidente da República. Bem, desde então, a gente tem escritos de João Lira Filho de 1950, não sei se é 50 ou 52, mas já dizendo que essa situação não era o ideal, de que não é ideal que o Estado tenha tanto controle assim sobre o esporte, dizendo já que era preciso uma certa autonomia, já que, como eu já mencionei, o esporte tem especificidades que precisam ser observadas. E há uma lei esportiva que precisa ser observada. Então, não há que se falar em o Estado controlar tanto, o Estado Nacional controlar tanto uma atividade que precisa de uma uniformização internacional, por exemplo. Já havia um estudo sobre isso já naquela época. Nós temos aí uma evolução legislativa considerável, então são normas que vão versar sobre o Estado, com o Estado ainda tendo algum tipo de controle. Houve uma evolução da qual eu vou passar um pouquinho mais rápido para chegar na nossa Constituição de 1988, que no artigo 217 vai prever o princípio da autonomia desportiva. Então, no artigo 217, ele vai prever que deve ser observada... negócio reto não é o meu forte. A autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento. Ficou tudo bom, enfim. Desculpa, eu risquei em cima assim, mas é organização e funcionamento. Então, no que se refere à organização e funcionamento das entidades esportivas, deve haver autonomia. Ou seja, as entidades esportivas, as confederações, Confederação Brasileira de Futebol, Confederação Brasileira de Vôlei, Confederação de Basquete, enfim, todas as confederações, todas as entidades de prática de desporto também, os clubes, as equipes, enfim, elas precisam ter uma autonomia, elas têm uma autonomia de organização. Então, a forma como as competições se organizam deve ser de forma autônoma. O Estado não deve interferir nisso. Agora, falar de autonomia não é falar
de soberania, não é falar de uma completa independência, já que é possível que vocês tenham já observado que o próprio caput do artigo 217 vai dizer que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais. Então, dizer que há uma autonomia desportiva de organização não é, de forma alguma, retirar completamente o Estado do esporte. Não é isso que o legislador originário quis dizer. Afinal de contas, o legislador originário de 1988 disse no caput do artigo 217 que é dever do Estado fomentar o esporte. Fomentar o esporte vai muito além de simplesmente injetar quantias, injetar dinheiro no esporte. Vai muito além disso. Fomentar um conceito um pouco mais amplo do que simplesmente colocar dinheiro. Então, o Estado estará dentro do esporte, continuará dentro do esporte de alguma forma. Porém, há de se observar, como o próprio artigo 217 nos indica, de que há de se observar a autonomia das entidades esportivas. Essa discussão da autonomia ela é muito interessante, é uma discussão muito rica e é uma discussão que nós enfrentamos sempre que vamos observar algum tipo de edição de lei estatal. O limite, o limiar entre uma intervenção estatal e autonomia desportiva está sempre sendo discutido. Eu mencionei que a autonomia desportiva é em relação à sua organização e funcionamento. Organização, por exemplo, de uma competição desportiva? Bom, ok. Então, as entidades esportivas têm autonomia para organizar suas competições. Joia. E a gente pega, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, que é uma norma estatal que versa sobre o esporte. O Estatuto do Torcedor ele veio depois de muita discussão na sociedade sobre sobre questões principalmente referentes à violência nos estádios. A sociedade debateu muito sobre isso, a sociedade clamava por algum tipo de intervenção estatal sobre isso e ela veio na forma do Estatuto do Torcedor. Também não vou entrar em detalhes do Estatuto do Torcedor e todas as discussões que nele permeiam, mas fato é que há muitas normas, há muitos artigos dentro do Estatuto do Torcedor que versam justamente sobre a organização das competições desportivas. Por exemplo, quando o Estatuto do Torcedor fala que o critério de acesso e descenso da Série A e Série B, por exemplo, que o critério de participação numa competição ele deve ser unicamente desportivo, isso está numa lei, está numa lei estatal, Estatuto do Torcedor. Seria uma afronta ao princípio da autonomia que uma norma estatal diga qual é o critério de participação numa competição desportiva? O Superior Tribunal Federal entendeu que não é uma afronta. Todas as normas, o Estatuto do Torcedor já foi debatido, o Superior Tribunal Federal já se debruçou sobre o Estatuto do Torcedor e considerou que não há qualquer inconstitucionalidade, não há afronta ao princípio da autonomia desportiva que a gente está vendo aqui no 217. Mas fato é que o Estatuto do Torcedor e outras normas estatais de fato versam sobre competições esportivas. Vejam então que é um debate super rico, é um debate que vai permear toda vez que o Estado falar qualquer coisa sobre esporte e que vem permeando, por exemplo, na questão do Profut. Tenho certeza que vocês já ouviram falar do Profut, que é como se fosse um refis do futebol, na qual os clubes renegociam suas dívidas fiscais perante o Estado. O Profut foi questionado no Superior Tribunal Federal porque havia uma norma do Profut prevendo o rebaixamento daqueles clubes que não adimplissem com as parcelas do Profut. Essa previsão, o Superior Tribunal Federal entendeu que afrontava o princípio da autonomia desportiva, portanto foi retirado. Os clubes não são mais rebaixados por inadimplemento nas parcelas do Profut. Bem, é uma discussão viva, é uma discussão sempre que vai permear a nossa questão do direito esportivo
e da qual eu tenho certeza que vocês, sobre a qual eu tenho certeza que vocês vão se debruçar em algum momento dos seus estudos sobre o direito desportivo. Particularmente gosto muito dessa discussão. Bem, vamos continuando. Para terminar a questão do direito esportivo e passar para a nossa justiça desportiva, só para mostrar para vocês a estrutura do esporte. A estrutura do esporte é uma estrutura realmente piramidal, por isso que eu trouxe esse desenho de uma pirâmide, para que vocês entendam que é uma estrutura, pode ser uma estrutura bastante fechada, uma estrutura hierárquica. Ela começa lá em cima com o COI, que é que é o Comitê Olímpico Internacional. O Comitê Olímpico, e aí todas as normas que são editadas por quem está aqui em cima devem ser observadas por todos da pirâmide. Então, todos os clubes, todos os atletas precisam observar as normas que são editadas da federação. A federação, por sua vez, precisa editar normas observando todas as normas da sua confederação nacional. A Confederação Nacional precisa observar normas da Confederação Continental e a Confederação Continental observa normas dos comitês internacionais. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, o primeiro daqui da lista é sempre sobre o futebol. Então, eu tenho daqui no caso, né, daqui de Minas Gerais, então a Federação Mineira, os clubes daqui de Minas, por exemplo. Então, a Federação Mineira, a CBF, Conmebol, FIFA e, finalmente, o COI. É um sistema um pouco fechado. É possível praticar esporte de alto rendimento fora desse sistema? Sim, claro que é. Claro que é possível praticar esporte de alto rendimento fora desse sistema. É possível ter associações que não estão dentro dessa pirâmide? Claro que é possível. Mas se você for praticar um esporte, se você é um atleta ou você é um clube que não quer entrar nessa pirâmide, vou falar do futebol, da família FIFA, e aí você não quer estar dentro dessa pirâmide, você não vai, por exemplo, disputar o Campeonato Mineiro aqui em Minas, você não vai disputar a Copa do Brasil, você não vai disputar o Campeonato Brasileiro, você não vai disputar uma Libertadores, você não vai disputar um Mundial de Clubes, você não vai disputar uma Copa do Mundo. Então, dizer que é possível praticar um esporte, um futebol de alto rendimento fora dessa pirâmide, é dizer que você também estará fora de todas as competições organizadas pelas entidades que estão nessa pirâmide. Bem, eu vou encerrar aqui essa parte geralzona do direito desportivo e no nosso próximo encontro eu vou falar já da nossa justiça desportiva.